eu me percebia totalmente infeliz. Então, eu estava infeliz no trabalho. Quando acontecia alguma situação que eu era desafiada, né? Ou entrava numa competição, eu ficava muito triste e me sentia nesse papel de infeliz. Poxa, qual é o meu lugar, né? Eu não trabalhava na área de desenvolvimento humano, mas eu trabalhava com pessoas, né? Eu fazia um trabalho com pessoas, mas quando eu me via no conflito com essas pessoas, ou quando eu me via assim no domingo, que eu ia ter a aula, ia sofrer desafios, eu entrava numa melancolia, num desânimo, numa tristeza. Demorou muito tempo para eu perceber que aquele estado de infelicidade estava afetando muitas áreas, assim. Seja bem-vindo ao podcast Aware, um podcast que cultiva a inteligência consciente. Eu sou Mônica Moreira. E eu sou o João Gabriel. Olá, tudo bem, João Gabriel? Tudo bom, Mônica? Muito bom. E neste episódio, qual vai ser o tema deste episódio, João Gabriel? Hoje nós vamos falar de eu me sinto infeliz. Você se sente infeliz, Mônica? A gente não combinou essa entrada, né, João? Porque falar sobre eu me sinto infeliz sorrindo igual a gente tá sorrindo, o pessoal vai falar esses dois. Eu vou falar uma coisa, pessoal. Não tá dando certo. A preparação desse podcast foi muito interessante, porque a Mônica disse que ela não é uma pessoa que sente infelicidade. Ela tava com muita dificuldade de conseguir exemplos de situações que ela se considera infeliz. Mas, ao longo desse episódio, eu vou contar o que aconteceu para eu ter dificuldade de nomear os meus momentos de infelicidade. Aí eu pensei, nossa, como eu sou infeliz, né? Porque eu tenho 35 exemplos e ela não tinha um até 5 minutos atrás. João, as pessoas que estão assistindo esse episódio, possivelmente, e eu acredito fielmente, que assistiram o podcast passado, elas vão ver que eu já dei exemplo de que eu era infeliz. Ah, tá vendo? Peguei você, né? Achou que eu não ia lembrar no nosso último episódio, que tá no ar, hein, gente? Ó, assiste aí. Muito bom. Muito bem. Então, para vocês que estão assistindo os nossos episódios, aí já assistiram vários, os nossos episódios têm uma certa relação, um assunto com o outro, mas nada encadeado, né? Não precisa ter uma ordem. Mas vocês vão percebendo que, às vezes, a gente... um assunto puxa o outro, né? E é o caso de hoje, né? Exatamente, isso aí, João. Isso mesmo. O podcast anterior que falava da questão da gente se sabotar ou se boicotar. De se sentir infeliz. Né? Gera infelicidade. Gera. Né? A gente falou um pouco disso. E hoje, não por acaso, a gente vai falar de como pra gente. Como que a gente lidar, né, com uma situação em que a gente se sente infeliz. Você aí em casa se sente infeliz? Já se sentiu infeliz? Tem dificuldade de lidar com essa situação? Então, acompanhe o nosso papo de hoje, que eu acho que pode ser muito bom para você. Muito bom, João. E aí, você, então? Já? Já. Entra aí no assunto, né? Conta aí, conta sobre as situações que fez com que você se sentisse infeliz aí. Eu acho que tem bastante podcast aí. Poderia fazer uns 3 episódios para explicar todas as vezes que eu, pelo menos, me senti infeliz. Mas eu fiquei pensando, né, o que seria mais relevante trazer para essa conversa. E aí eu lembrei assim que os meus momentos, ou o momento em que eu ficava mais infeliz, geralmente era aquela infelicidade do domingo à noite. Eu não sei se é só comigo, mas acredito que não, né? Até porque muita gente fala disso. Que o domingo à noite gera uma sensação muito angustiante, né? E por muito tempo eu me senti infeliz nesse momento. Domingo à noite era terrível para mim. Tinha insônia, dificuldade tremenda para dormir de domingo para segunda. E eu não entendia, assim, no começo muito bem, né, por que acontecia. Hoje, olhando para essa situação, é um pouco diferente, né? Eu já tenho mais informação do que acontecia comigo, consigo entender melhor. Mas na época era muito angustiante. Porque parecia que estava tudo bem e, de repente, 8 horas da noite no domingo, uma tristeza imensa. E aí eu não sabia explicar, Mônica, o que era, sabe? Era o drama da musiquinha do Fantástico, né? Que todo mundo fala. Vem muito
silenciosamente quando vê se instalou e a gente associa a musiquinha do Fantástico. E o meu pico dessa sensação, né, de infelicidade aconteceu na minha fase de adulto, onde eu trabalhava. Olha. E aí eu conseguia relacionar isso com o fato de ter que trabalhar no dia seguinte. Mas, assim, não ficava muito claro para mim, porque trabalhar para mim não era uma coisa tão triste, né? Eu gostava, tinha um bom desempenho, tinha bons amigos no trabalho. De certa forma, era uma atividade que eu gostava, né? E eu não conseguia relacionar tão bem assim essa tristeza com o trabalho, mas hoje eu entendo o quanto isso tinha relação, né? E hoje eu também consigo entender que não começou ali isso. Então, desde da minha infância, eu tive problemas, né, de insônia e uma certa crise aí do domingo. Olha só. E isso também, né, será que tinha relação com a escola, com estudar? E sim, né, eu percebia que eu, né, não tinha uma grande satisfação, um grande desejo, uma felicidade imensa de ir para a escola, né? Um sentimento certamente ambíguo, né? Tinha coisas legais, mas também tinha coisas que eu não gostava. Mas o que eu consigo perceber é que, para mim, tanto a escola, no exemplo, quanto o trabalho, eles não estavam bem resolvidos com relação à motivação. O que é que eu estou fazendo aqui, né? É curioso, assim, a minha história, porque eu sempre fui muito questionador, por exemplo, com relação à escola. Minha mãe sempre reclamou de mim, né, de eu colocar ela em saia justa, né, de não querer ir para a escola e questionar os métodos da escola. Isso, moleque. Questionar os métodos, por que eu tenho que fazer 10 vezes a mesma lição se eu já aprendi, né? Por que tem que ficar um mês inteiro falando da mesma coisa se eu já tinha entendido, que eu queria... Sei bem. Queria ir pro próximo passo, né? E questionava muito essa questão da escola, e isso eu acho que, olhando hoje, me gerava uma insatisfação, uma falta de desejo, uma falta de entendimento do porquê que eu estava ali. Porque a resposta que me davam é: você precisa ir para a escola para aprender. E a resposta que eu tinha para dar é: tá bom, então eu já aprendi, e agora? Né? Então eu não queria ir para a escola para ficar sentado na carteira e vendo de novo o mesmo assunto. Mas aí, conforme a gente vai sendo educado, né, a gente vai entendendo que esse sentimento de não tá legal não é adequado socialmente, né? E a gente vai entrando num módulo de sobrevivência. Sobrevivência, mas o que é que a gente faz? Vai com choro mesmo, né, Mônica? Vai no choro mesmo. Engole o choro e vai. Engole o choro e vai. Você já entrou nesse módulo? Já, muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu até contei no episódio passado, né? Sobre essa experiência de engolir o choro e ir, né? Teve uma fase da minha vida, eu estava na faculdade ainda, que eu era muito infeliz profissionalmente, né? Mas como eu sou uma pessoa muito voltada a pessoas, a minha orientação é muito a pessoas, então eu me conectava com as pessoas para suportar aquilo. Mas eu tinha o drama do domingo, porque eu fazia faculdade de manhã. Então, domingo à noite já era uma tortura. A segunda, para quem não tá feliz, né? Não encontra realização, é mais doloroso, assim. O domingo à noite é sofrido, né? Quando vai dando assim 5, 6 da tarde, aquele movimento de voltar para casa ou de fazer alguma coisa mais leve, a pessoa já vai sentindo aquela pressão. E eu tinha esse momento na faculdade. Acabou a vida, né? Aquele Acabou, sentimento de acabou a vida. E eu não sei, eu tinha uma sensação que a semana não passava, se arrastava, né? Então era um momento de muita angústia, de muita ansiedade. Eu não sabia nomear o que eu sentia, né? Eu achava até que eu era daquele jeito, que era normal, que eu era uma pessoa triste e de vez em quando era uma pessoa alegre. E aí eu me refugiava no trabalho.
né? Só que quando chegava numa situação onde eu tinha conflito com pessoas, eu me percebia totalmente infeliz. Então, eu estava infeliz no trabalho. Quando acontecia alguma situação que eu era desafiada, né? Ou entrava numa competição, eu ficava muito triste e me sentia nesse papel de infeliz. Poxa, qual é o meu lugar, né? Eu não trabalhava na área de desenvolvimento humano, mas eu trabalhava com pessoas, né? Eu fazia um trabalho com pessoas, mas quando eu me via no conflito com essas pessoas, ou quando eu me via assim no domingo, que eu ia ter a aula, ia sofrer desafios, eu entrava numa melancolia, num desânimo, numa tristeza. Demorou muito tempo para eu perceber que aquele estado de infelicidade estava afetando muitas áreas, assim. Eu não me sentia feliz nem nas minhas amizades, porque eu me refugiava no trabalho, né? E era um ciclo muito louco, João, de pensar agora, trazendo para você. Tá vendo como eu tenho situação de infelicidade? Porque era uma fase da minha vida que eu era uma adolescente, saindo da adolescência, indo para a vida adulta, e eu precisava trabalhar para ajudar em casa, né? Não tinha opção, então eu ia com choro mesmo, engolia o choro e ia trabalhar, né? E eu lembro, minha mãe ensina muito a gente assim, olha, os problemas a gente amarra no poste e vai trabalhar, vai estudar. E eu ouvi isso muito e via isso muito acontecer com a minha mãe também, né? E eu senti uma angústia naquela época, uma tristeza, eu não entendia, então eu me refugiava nisso, e aí eu me distanciava das minhas relações de amizade. Naquela época eu gostava de um menininho lá, e eu também não dava muita bola, sabe? Na verdade, eu, hoje olhando, falo, será que eu gostava mesmo da pessoa, né? Então, era uma situação de muita infelicidade. Mas, eu devo dizer que nomear aquela situação toda como uma situação de infelicidade era uma sentença muito pesada, né? Eu acho que nem era esse nome que eu dava. Mas eu era acostumada a viver naquele estado melancólico, triste, de não reconhecer meu espaço, né? E às vezes a condição que nós temos, né? Uma imposição social, uma educação familiar, cria um aprisionamento. E a gente se sente numa situação em que não tem escolha. Né? Você só tem que sobreviver. Quando, na verdade, a gente tem escolha, mas a gente vai seguindo em frente, né? Engole o choro e segue em frente. E isso funcionou para mim. Então eu estudei, eu me formei, eu trabalhei durante muito tempo, engolindo o choro e seguindo em frente, sem parar para me questionar. Por que eu me sinto mal? Por que eu não sinto tanta vontade assim? Por que eu fico mal no domingo? Né? E é muito, muito interessante isso, né, Mônica? Porque o que acontece? A gente vai seguindo essas imposições sociais, familiares, e a gente vai ficando sem escolha. Até, no meu caso, que chegou um momento que eu tive que parar e realmente começar a me conhecer. Começar a me entender, porque ou eu ia desenvolver uma doença muito grave e isso eu acho que acaba acontecendo com muitas pessoas, porque elas não encontram a oportunidade de se entender, de se conhecer, e acham que realmente tem algo de errado com elas ali e ponto final, né? E aí, é uma coisa que a gente falou no outro podcast, você falou bastante dos rótulos, né? Então, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa que tem depressão, e aí começa o rótulo a confirmar a situação e a situação se agravar por conta do rótulo. Né? Então eu cheguei num momento em que eu estava à beira disso e eu falei, não, eu preciso me entender. E durante muito tempo fiz trabalhos de acompanhamento com psicólogo, li muitos livros, participei de muitas horas de curso para me conhecer, né? Curso sobre você mesmo. É difícil, né? Então, se eu contar assim, quantas horas eu tenho de cursos que eu participei que me provocavam olhar para mim mesmo. Muitas. Muitas, milhares. Isso fez com que eu entendesse algumas questões sobre mim que respondia por que eu ficava assim. E aí eu comecei a entender que o meu trabalho não era ruim. As pessoas que estavam lá eram ótimas. Eu tinha momentos ali divertidos, de realização, mas aquilo não tinha um significado para mim. Qual o significado?
E eu precisei entender muito sobre mim para eu conseguir entender que a minha tristeza, na verdade, era algo bom, era um sinal. A minha melancolia era eu dizendo para mim mesmo, percebe, acorda, desperta, toma consciência para o que você está fazendo. Porque você vai passar 40 anos fazendo isso que você não vê sentido? É. Merece até uma pausa, né? Suspiro. Eu acho que o que é importante dizer, a gente não para de fazer esses cursos para olhar para si, né? Não é que a gente tem uma carga horária, você tem que atingir X carga horária. Não, isso caminha com a gente sempre. E eu acho que o importante é que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, é mais difícil verbalizar, né? E não dá para responsabilizar ninguém, né? A vida vai levando e vai ter um momento que a gente vai se questionar. Agora, quando a gente entra na vida adulta com esses questionamentos e não identifica um profissional, um amigo ou alguém para nos fazer sair desse movimento, é muito sério isso, né? É muito doloroso, né? E eu acho que precisa encontrar. Então, falam muito sobre livros de autoajuda, né? E eu acho que a porta para começar a fazer isso é num livro de autoajuda. Você está se ajudando, né? Não é pegando aquilo e falando agora é minha solução, como eu citei no episódio passado do livro. Não é a minha solução, mas ele é um caminho que vai dizer, opa, peraí, eu preciso avançar e buscar mais coisas, mais elementos, mais recursos para sair desse movimento, né? É um recurso. O livro é um recurso. É o melhor caminho? Depende de cada um, né? Eu também não acho que tem que dar receita. Pode ser o livro, pode ser o nosso podcast, que pode cutucar a pessoa a começar a se conhecer, pode ser um curso, uma conversa. Pode ser uma conversa com um amigo, pode ser uma música. Músicas mexiam comigo, verdade. Né? Mas o que é importante? Eu acho que é ter tem uma coisa que eu acho que é um balizador. A tristeza é como uma febre. Se toda vez que eu me sinto triste, eu tomo um remédio para passar, eu não resolvo o problema. Porque a febre, ela é uma indicação de alguma doença maior. Então eu tô triste, tomo um remédio ou faço alguma coisa que me deixa feliz, eu não entendo por que eu tô triste. Então eu posso até fazer alguma coisa para ficar feliz. Né? Eu tô passando por um luto, ou eu passei por uma decepção, e vou fazer uma viagem. Tá tudo bem, você tá entendendo o que tá acontecendo. Agora, eu tô feliz, eu tô triste vários dias, de forma recorrente, todo domingo. Era o que acontecia comigo, todo domingo. Domingo, eu ficava assistindo TV na minha época, Mônica. A televisão, todos os canais paravam de funcionar. Né? Tinha canal que parava meia-noite, tinha canal que parava 1 da manhã. A Globo, né, era um canal que ia mais à frente ali. Eu acho que tinha o Corujão. Nossa, Corujão. Né? E aí você ia tarde, hein, João? Sim, mas e a hora que acabava o Corujão? Não, é muito ruim. A hora que acabava o Corujão e não tinha mais programação, entrava aquela mensagem assim, a emissora tá em manutenção. Pois é, e você entrava em manutenção? Aí eu entrava em pânico. Porque eu não tinha mais nem a televisão para me distrair. E essa sensação, por muito tempo, ficou oculta, né? Eu fui com choro mesmo. E é isso que eu tô dizendo. Isso é uma febre. Peraí, por que eu tô tendo febre todo domingo? Uhum. Ou por que eu tô tendo febre todo dia? Tem alguma coisa de errado, eu tenho que fazer um exame, eu tenho que olhar pra mim pra ver o que tá acontecendo. A tristeza é a mesma coisa, então eu tenho que olhar o que tá me deixando triste. E eu demorei bastante tempo pra entender, né? Dei bastante trabalho pras minhas psicólogos que eu trabalhei junto, né, pra me conhecer. Mas a boa notícia chegou um momento em que eu me entendi, que eu consegui entender qual era o meu sentido, o que eu valorizava, o que era importante pra mim, o que eu queria de fato desempenhar de papel. E aí a gente pensa assim, poxa, né, a gente fica triste porque a gente tem muito problema. Só que, no meu caso, por exemplo, hoje eu tenho muito mais problema do que eu tinha antes.
Só que eu me sinto mais feliz do que antes. Eu não tenho há 10 anos, 8 anos, eu não tenho mais essa sensação de domingo e nenhum outro dia. Nenhum outro dia. Por mais difícil que esteja a situação. Né, Mônica? No nosso campo de atuação, durante a pandemia, a gente ficou sem trabalho. Né? A gente não sabia se a gente ia ter dinheiro para fazer a compra no mercado. E eu não fiquei nenhum dia mal como eu ficava quando eu tinha o salário garantido, quando eu tinha tempo para cuidar de mim, para fazer tudo que eu precisava. Então, o ponto é, será que a minha tristeza é porque eu tenho alguns problemas para resolver? É porque eu tenho problemas na minha vida ou porque faltam algumas coisas? Nem sempre. Geralmente é falta de sentido, né? Essa falta de sentido é o que hoje é pra mim felicidade. E é isso que tem que se perguntar. Você foi falando da febre, da tristeza, eu vou ter que citar aqui, né? No livro Agilidade Emocional, ela aborda muito essa questão de você não rejeitar a tristeza, de você não rejeitar a raiva, mas compreender, acolher e compreender. E eu acho que isso foi o que mudou pra mim. Quando eu comecei a gostar de problemas, e gostar de problemas faz pouco tempo isso, tá? Antes eu fugia de problemas. Não, agora eu gosto porque o problema me faz buscar livros, me faz pensar em coisas, me faz parar. Agora, quanto mais eu ficava achando que eu só ia ser feliz quando eu tivesse a posição tal, quando eu tivesse X na minha conta, quando eu tivesse no lugar tal, quando eu tivesse com um namorado X, quando eu tivesse feliz viajando, tava sempre muito distante e às vezes as coisas aconteciam. Mas não tinha sentido nenhum, não tinha significado nenhum aquilo pra mim. Então, quando eu mudei isso, e aí é por isso que hoje, quando você me perguntou, eu falei, eu não me sinto infeliz, né? Então, já teve uma fase, eu até conversei com você, depois dos 40, né? Eu acho que a gente começa a ter um outro olhar. Então, algumas coisas, pra mim, mudaram mesmo, né? Antes pensar, putz, isso era infelicidade. Era infelicidade mesmo. Eu era infeliz, porque eu tava sempre na falta. Tava sempre vivendo na falta. Eu não tava nem no futuro, eu não tava nem no passado. Eu tava sempre com um presente que faltava. Então, eu vivia... Aliás, minto, né? Vamos corrigir. Eu tava sempre no futuro ou pensando no passado. O meu presente era sempre a falta. Então, eu não tô feliz hoje porque faltava isso. Até porque... eu também não estava bem no ambiente que eu estava, né? Quando eu entrava nessa situação de embate, de conflito com pessoas, era péssimo para mim. Então eu me sentia num ambiente infeliz, o meu trabalho era infeliz, eu não gostava do meu trabalho. Na verdade, eu não tinha significado, eu não sabia o que eu queria. Eu estava literalmente perdida. E o domingo se tornava doloroso mesmo. Agora, não dá para... se a gente, às vezes, quem está ouvindo pode pensar, então essa receita... Não, essa receita é você parar, se questionar, reservar um tempo com você para você se questionar. Por que dessa tristeza? Por que dessa angústia? Por que desse silêncio, né? O que está te faltando? Porque, eu só para complementar aqui, uma coisa que eu percebi, né? Teve uma época da minha vida que o que me deixava infeliz é porque eu ganhava muito mal. E aí eu ia lá, falava com os meus chefes, isso aqui, tinha um aumento. Passava um tempo, acabava. O aumento vinha. Daqui a pouco aquela alegria já era. Então, né? E aí você fica, às vezes, nesse movimento de buscar a felicidade e não é isso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, a valorização da falta, né? Então eu foco e eu me concentro no que falta. E eu potencializo essa falta como se realmente a resolução disso, né, fosse me trazer felicidade, plenitude. Então tudo que me falta é o motivo pelo qual eu não estou feliz, né? Isso, acho que até é um gancho para a gente pensar num próximo episódio, que é o pensamento de escassez, né? Que é quando a gente está muito focado no que falta, no que vai faltar, no que eu não tenho, no não ter amanhã, né? E depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas eu acho que a felicidade, né? Ela está muito ligada ao entendimento e não a ter. Exatamente. Né? Por exemplo, eu melhorei essa sensação do domingo
quando eu abri mão da minha profissão e fui empreender, né, no Instituto Aué? Não. Eu melhorei antes. Eu melhorei 1 ano, 2 anos antes de sair para empreender. Foi quando eu entendi o que estava acontecendo. Então, a felicidade, esse sentimento de né, a ausência dessa melancolia, né, não ter melancolia, não ficar infeliz, não se perceber infeliz, insatisfeito, eu acho que está mais ligado ao entender. Eu entendi o sentido, eu entendi o que era importante, e eu não tinha ainda. Eu nem sabia o que eu ia fazer, mas eu tinha entendido. Isso me dava confiança, tranquilidade e vontade de construir. A partir do momento que você se conecta com a construção do que você tem em mente como um sentido, a felicidade vem junto. É verdade. Bom, eu devo dizer a você que o meu significado de felicidade não veio assim que eu comecei a empreender, não, viu? Demorou um pouco. Porque quando eu fui empreender, foi um movimento de, peraí, eu preciso me estabilizar financeiramente. Eu preciso fazer algumas coisas, preciso ver se eu vou dar certo mesmo. Então, não era nesse momento, não. Demorou. Tem que entender se você já, ali naquele momento, tinha já elementos suficientes para se entender. Para entender o seu rumo, entender o que você estava, né, construindo. Eu estava nessa fase aí, eu ainda estava muito... peraí, será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Demorou muito, né? Eu posso dizer que faz uns 3, 4 anos que eu compreendi esse significado e que eu percebo de uma outra forma. Até isso se conecta com uma área da psicologia, que é a psicologia positiva, que ela estuda isso, né? A questão da felicidade e bem-estar, que na verdade a felicidade é um pilar da psicologia positiva. E eles falam muito sobre isso, assim, eu já tentava entender isso. Aí quando eu fui ler um pouco, estudar um pouco sobre a psicologia positiva, eu entendi que eles trabalham muito essa questão do sentido, de buscar o objetivo, da motivação. Eles não focam, uma área da psicologia que não foca tanto nas questões patológicas, né? Só no sofrimento. E faz muito sentido, porque você começa a se relacionar com as situações diferentes, não para de ter problema, você não para de ter situações de desafio e difíceis mesmo, sabe? De ter que... Peraí, eu vou sobreviver aqui ou eu vou chorar, né? Mas você muda o seu significado, o seu entendimento, você se realiza... É diferente do que era antes. Olha que interessante que você trouxe. Não sei se o meu entendimento, o que eu vou trazer aqui, você já tinha raciocinado sobre isso. O fato de você mudar de carreira, a mudança não resolveu. Exatamente, não. Entendeu? Não a mudança não resolveu. O que resolveu? Só o dia que você entendeu. E eu acompanhei parte desse processo, né? Eu percebi em alguns momentos caindo ficha, você rompendo barreiras, você sendo desafiada a rever conceitos, a se olhar, a se observar, né? Durante o nosso tempo empreendendo. E depois de um certo tempo passando por isso, fez sentido. Foi isso mesmo. E eu acho que também tem a ver com uma fase que eu me culpava muito, né? Por que eu fui fazer jornalismo? Porque quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, eu prestei para psicologia também. E aí eu me culpava. Por que eu escolhi jornalismo e não psicologia? Porque financeiramente, profissionalmente, era a área que eu já estava, não podia fazer essa migração. Então eu me culpava porque eu não fui incisiva e escolher aquilo que eu quero. Então eu passei muito tempo falando, mas qual que é o meu lugar? Aí um dia um maluco foi lá e falou, agora você vai fazer psicologia organizacional. Um louco foi lá e falou, vai fazer. Aí eu Começa comecei foi quando eu comecei a entender, peraí, tem alguma coisa. Porque aí você começa, e aí isso tá lá na psicologia positiva também, você começa a entender o seu senso de contribuição para o mundo. E não é o fato de você ocupar a posição, a carreira, ganhar financeiramente por aquilo, mas é de você entender o seu significado, a sua ocupação, quanto você pode contribuir. Porque às vezes, João, a gente pode estar falando com pessoas que estão nesse momento de muita infelicidade, se sentindo muito infelizes, mas não podem abrir mão, por exemplo, de um trabalho, de um salário, daquela condição
profissional que ele vive ou daquela condição dentro da casa que ele vive, por várias situações, porque dizer não para algumas situações afeta tudo aquilo que depende dele, mas buscar o significado dentro para ter uma qualidade de vida melhor, para ter mais bem-estar, esse que é o momento. Muitas vezes a gente, por autopreservação, não se permite encontrar um significado, porque pressupõe que se encontrar um significado, vai ter que mudar, vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que fazer uma mudança. Só que nem todas as vezes eu preciso mudar. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu entendi como eu funcionava, o que era importante para mim, qual era o meu sentido, eu encontrei significado onde eu estava. Acontece. Encontrei, só que o percentual de realização dentro de onde eu estava era bem menor do que o que eu estou fazendo hoje. Então, eu fiz uma construção de transição e uma escolha de mudar de carreira, porque aqui tem mais significado, mas eu já tinha encontrado significado onde eu estava. Então, olha que interessante, né? Você fala, pô, mas João, você era bancário. Que significado tinha? Eu comecei a valorizar mais as relações que eu tinha com as pessoas dentro da empresa, comecei a apoiar de uma forma mais consciente o desenvolvimento das pessoas, dos meus amigos, dos meus colegas, dos parceiros de trabalho. Comecei a participar do trabalho com uma outra visão, buscando soluções através dessa relação pessoal. Encontrei motivos e sentido, mas era bem menor a carga, né, de resultado do que eu tenho hoje nesse projeto que eu idealizei. Então eu parei, pensei, falei, opa, é por aqui que eu devo ir, né? E a ficha caiu para mim, Mônica, mesmo assim, de onde teria mais significado, quando eu aceitei um convite para ser professor, para dar aula. Olha isso. Que legal, e aí, né? mas foi assim automático. Primeiro dia que eu dei aula, a sensação de realização me veio muito forte. Essa dose de realização é muito parecida com estar nessa conversa, com atender uma pessoa, com ministrar um treinamento, com fazer uma palestra. E aí foi naquele momento que eu falei, nossa, a dose de realização é muito maior aqui, é disso que eu quero viver. E aí, por esse motivo, eu me movimentei e fui construir uma nova carreira. Legal, né? Mas naquele momento eu já estava conectado com o meu sentido. Eu já não me considerava uma pessoa infeliz. Já não sentia melancolia. É, muito legal. Isso que você falou me fez lembrar de algumas pessoas que, na idade bem madura, assim, se mantiveram naquele trabalho, mas encontraram realização num trabalho voluntário. Encontram realização em outras questões e têm uma relação com o trabalho diferente, né? Eu costumo falar com alguns clientes que estão sofrendo, que querem mudar de trabalho, que às vezes não conseguem pensar. Quem está patrocinando esse momento seu aí? Né? Qual é a relação? O que mais que você pode fazer? Porque quanto mais a pessoa pensa, eu quero sair dessa empresa, eu quero sair desse trabalho, eu quero sair dessa atividade, mais ela se tortura, né? Mais ela se machuca. E ela mais limita o campo dela de visão e de sonhar mesmo, né? Quando ela começa a encontrar, às vezes, um significado, como você colocou aí do trabalho de professor, num trabalho voluntário, numa outra atividade, ela se recarrega. E aí ela não vê aquelas 8 horas de trabalho, 4 horas, 6 horas de trabalho como um peso, né? Ela começa a ter uma outra relação, entendendo que é um movimento, é uma engrenagem necessária que pode colocá-la num outro ambiente, mas que ela se realiza num outro ambiente, né? Numa viagem com a família, num trabalho voluntário, né? Num encontro com amigos, numa atividade uma atividade física, né? Eu acho que a primeira alternativa é tentar entender o que eu consigo extrair da situação que eu estou que tem significado para mim. Porque antes de fazer qualquer mudança, como que eu posso entender essa situação que eu estou de uma forma diferente? Na grande maioria dos casos, a pessoa consegue encontrar sentido e significado. Mas
Eu vou me sentir muito mais feliz se eu conseguir viver só dessa outra coisa aqui. Legal, só que é viável? É possível? É. E isso não tem idade, sabia, João? Eu já atendi adolescente na tristeza que se dizia, eu me sinto infeliz porque eu não consigo dizer pro meu pai o que eu quero fazer, eu não consigo falar com a minha mãe o que eu quero de profissão, e eu tô chegando na fase de prestar vestibular e eu não sei o que fazer. E porque eu só conheço essas áreas, né? As áreas da família, as áreas de trabalho da família. E a pessoa, eu tive um caso no meio da pandemia, numa situação dessa, que a pessoa falou pra mim, eu me sinto muito feliz, muito perdida, porque eu não sei o que fazer. E aí ela tinha um hobby, e ela não entendia que aquele hobby poderia ser uma profissão. E ela acabou descobrindo, e aí ela entendeu que ela não conseguia verbalizar pra família que aquele hobby dela, na verdade, ela queria fazer do trabalho dela. Porque ela entendia que a família queria que ela fizesse só aquela profissão que eles estavam orientando. E é incrível que significado é individual e intransferível. Exatamente. Eu não consigo dar significado para minha vida copiando a vida de alguém. Não é possível. E aí vai um alerta, né, para as pessoas aí que às vezes podem estar seguindo alguns gurus, né, da internet, né, Mônica? Que a pessoa vende uma cópia, né? Ela fala, olha, me segue, me copia que você vai ser feliz. Olha, eu acho que a probabilidade é bem pequena da sua realização, do seu significado, ser igualzinho de uma outra pessoa. Então é igual a nossa impressão digital. O que faz sentido para mim é único. Eu preciso encontrar essa autenticidade, essa singularidade no meu sentido. Exatamente. Então, meu pai pode me dar uma orientação? Pode. Meus amigos podem servir de orientação? Pode. A escolha da minha profissão é determinante para a minha felicidade? Não. Você pode mudar de profissão, você pode experimentar. Você pode construir uma carreira e depois construir outra, né? Jornalista, psicóloga. Não é assim? E assim vai, né? Então, quando a gente coloca um peso muito grande em alguma área da vida, por exemplo, eu quero ser muito, muito bem sucedido profissionalmente, né? E esquece de olhar o significado de ser bem sucedido. E eu quero o seu, né? O meu, né? Não, eu vou fazer essa carreira aqui porque tá todo mundo ganhando muito dinheiro, mas às vezes você nem gosta de dinheiro. Às vezes você quer outra coisa. Você não vai fazer sentido para você ser milionário. E aí você vai esperar ficar milionário, gastar todas as suas fichas, né? Para perceber que, você é milionário, mas não é feliz porque você nunca viveu uma fase da sua vida que não volta. Ô, João, você tá me fazendo lembrar de uma coisa que eu descobri quando eu cheguei no Instituto Aware, né? Que até então eu não sabia. Eu trabalhei... Que você gosta de ser pobre. Não, mas a questão eu lembro que eu trabalhei durante muitos anos na área de produção artística, né? E aí eu tinha um significado para a palavra sucesso. Lembra disso? Lembro. Eu tinha um significado para a palavra sucesso que era muito forte e que eu queria... Para você, sucesso era fama. Horrível. Sucesso era fama, era exposição, era várias coisas que eu detestava, né? E agora que você tá ficando famosa no YouTube? Não tô famosa no YouTube. E aí, a gente faz um trabalho lá, o Essencialismo, para quem participou do workshop vai lembrar bem e da palestra que tem lá o significado. Na verdade, ele faz uma provocação, né? Sobre a palavra sucesso. E aí foi quando eu entendi lá o que eu ressignifiquei, na verdade, a palavra sucesso. O significado que eu tinha de sucesso para mim me fazia me sentir uma pessoa infeliz, insatisfeita, angustiada, porque eu não queria aquele sucesso. E aí eu lembro que quando eu ressignifiquei isso, entendi o que era o sucesso, o que era sucesso para mim, as coisas mudaram, né? Eu sempre repito isso nos treinamentos e quando a gente tem a oportunidade de conversar, porque mudou muito. E aí eu parei de ficar nessa melancolia, eu acho que daí foi um ponto de partida de pensar, peraí, a felicidade não é isso que eu tô pensando, não. Eu tô dando sentido, e aí tem uma situação também que recentemente me aconteceu. Fui fazer uma limpeza na minha caixa de e-mails e encontrei e-mail de 2004.
E aí eu fui vendo as conversas, as minhas trocas com algumas pessoas. E aí eu fui vendo a minha evolução e o quanto eu estava num ritmo de tristeza, de melancolia, de falta, né? E aí não vou continuar, porque aí fica para um próximo episódio. Mas o quanto eu tinha um outro significado, eu não me permitia isso, né? E o quanto mudou, porque aí eu me conectei, aí eu entendi o que era realização, e aí eu entendi o que fazia sentido, e aí eu entendi o que era ter bem-estar. Bem-estar não é ter só uma cama confortável, ou estar. Às vezes você pode nem ter uma cama, você pode ter um colchãozinho no chão, mas o seu bem-estar vai muito além disso. Não é da questão material, física, né? É o que está no interno. É o significado, o sentido que você dá internamente. Isso mudou muito. Parece um papo meio místico, mas não é, não. Não, mas é porque a gente se adapta, né? A gente consegue se adaptar a várias condições. Agora, quando a gente vê sentido no que a gente está fazendo, a gente se adapta mais fácil. Quando a gente não vê sentido, é mais difícil de se adaptar. Então, eu acho que é isso que acontece. E aí eu acho que tem um gancho para fazer um comentário sobre uma situação que eu acho bastante importante a gente falar. Recentemente, né, saiu aí na mídia, reportagens sobre a questão do estudo, né, de se reduzir um dia de trabalho na semana. E eu achei muito interessante e não sou contra, né, eu acho que é legal a gente ter essa opção, né, pô, que legal eu poder trabalhar 4 dias e folgar 3. Acho isso... Fogão. 3, né? É verdade. Sexta, sábado, domingo, segunda, sábado, domingo. Né? É 3. Então, eu acho fantástico. Pô, eu iria adorar, principalmente se isso se aplicasse à escola quando eu estudava, porque eu... Mas as minhas professoras vão ficar chateadas comigo, né? Eu adorava minhas professoras, meus colegas, mas eu era um pouco crítico ao modelo de estudo. Então, esse estudo, né, de reduzir, essa experiência de reduzir para 4 dias a jornada de trabalho, diminuindo um dia, eu acho muito legal. Mas me traz uma preocupação. Qual o sentido? Né? Se o sentido for a gente concentrar a produtividade nos 4 dias para ter mais oportunidade de fazer outras coisas, de ter outros projetos e de poder se divertir, enfim, cuidar da saúde, bacana. Agora, se o sentido disso é diminuir a quantidade de dias que eu me sinto mal, eu acho que não faz sentido algum. Porque trabalhar 5 dias ou 4 dias me sentindo mal, me sentindo triste, não faz diferença. Eu preciso encontrar um significado. E quando eu encontro um significado no meu trabalho, eu não tenho vontade de trabalhar só 4. Eu tenho vontade de trabalhar 5, 6, 7. Eu trabalho 7. Estou o tempo todo trabalhando. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com como a gente olha para essa questão. Então, ter a possibilidade de ter uma carga de trabalho menor, carga horária menor, com um alto desempenho, acho fantástico. Só que o alto desempenho só vem com sentido, com realização ligada ao meu sentimento positivo de que eu estou fazendo algo bom. Então, se não houver uma revisão de como eu entendo a minha atividade profissional, e se não houver uma revisão também, uma autocrítica das empresas de como elas propõem um trabalho, não importa se são 4, 3, 2 dias, vai ser danoso da mesma forma. Isso não vai resolver nenhum problema nesse sentido. Porque um dia insatisfeito já me faz mal. E você sabe que eu conheço pessoas, e eu já passei isso, de quando tinha feriado, eu não ia trabalhar, eu ficava muito infeliz. Porque eu me percebi, assim, hoje avaliando que eu estava viciada na infelicidade. E aí, sair desse movimento é doloroso. Então, se você tem alguém
passando por uma situação dessa, né? Por isso que eu vi essa reportagem e eu ouço muita gente às vezes falando que é o desejo. Tem que observar se dentro do time que está fazendo esse movimento, a pessoa tem uma estrutura para viver tudo isso, né? Porque, de repente, o trabalho é um refúgio para ela, onde ela se sente capaz, né? Onde ela se sente protegida, né? Onde ela se sente realizando. Às vezes, ela está com conflito na vida pessoal. E aí, eu acho que uma situação dessa tem que ser muito bem casada. Tudo... Né? Não dá para... Olha, agora você tem um dia de folga. Não é simplesmente ter um dia de folga, mas tem que estar num movimento muito casado. E eu acredito que... essa mudança toda ainda leva um tempo, mas tem que se observar esse lado. Todas essas opções, né, essas situações se resolvem com tomada de consciência. Então, se eu deposito no meu trabalho uma fuga onde eu não tenho que entrar em contato com os meus problemas de casa, eu estou fugindo da minha tristeza em casa. Então eu tenho que resolver minha tristeza que está em casa. O que está me deixando triste, que eu tô, né, não me importo de ficar tanto tempo trabalhando. E prefiro isso, né? Também é um problema. Agora, se eu também não resolvo a minha angústia, a minha tristeza, a minha melancolia ligada ao meu trabalho ou aos estudos, eu preciso olhar para essas coisas. Eu acho que o resumo é esse, né, Mônica? Eu tenho que olhar, não importa se eu vou trabalhar um dia, 4, 5, se eu não vou trabalhar, ou se eu vou ser um trabalhador 24 horas, eu preciso estar consciente. E estar entendendo, isso tem sentido para mim, isso está me movendo para quê, isso faz sentido para mim e faz sentido para quem convive comigo, porque às vezes, gente, faz muito sentido pra gente, mas machuca os outros. Isso também não é saudável, né? Na verdade, passo mais à frente. Você tá bem, mas você tá gerando mal-estar, né? Você não tá equilibrado. Sim, né? porque você pode estar faltando para alguém. Ou sobrando, né? Às vezes a gente tá sobrando. Tá sobrando também, não sabe, né? Exigindo demais a atenção de algumas pessoas. Ou a gente pode estar faltando, né, em casa, com os filhos. Com as relações pessoais. Com as relações, com os amigos. A Mônica dá umas mancadas aí com os amigos. Não dou mais, não. Já corrigi isso. Não vem, não. Não vem, não. Tá tudo bem agora. Tá tudo maravilhoso. Eu tomo alguns puxões de orelha de vez em quando. Tento me adequar. Mas eu acho que é isso, né? A gente... tentar tomar mais consciência. Hoje eu resumiria felicidade, esse bem-estar, essa coisa, esse buscar o equilíbrio, né? Não quer dizer, gente, que é tudo muito certinho, que é tudo muito alegre. Não, gente, tem dias que é muito triste, tem dias que a gente tá irritado, sim. Mas como eu disse no episódio passado, tem um prazo, né? Eu não fico... hoje, o meu olhar se eu não estou conseguindo, eu vou, me recluso, tento ler, tento buscar minhas orações, eu busco um caminho para voltar para o meu ponto de equilíbrio, né? Hoje eu consigo perceber quando está muito desequilibrado, quando está muito eufórico, eu procuro buscar adequação. É óbvio que às vezes em algum momento pode acontecer de falhar, porque é alguma coisa que eu tenho que aprender. Então, quando eu passei a olhar as coisas com esse sentido do aprendizado, eu comecei a ter uma outra forma de viver, eu comecei a sentir um bem-estar que eu não sentia antes. E é isso, bem-estar, né? Porque não é mais aquele pico de felicidade e aquele pico de tristeza, né? Para mim foi diminuindo a intensidade e é uma felicidade menos intensa e uma tristeza menos intensa. E aí dá espaço para mais tempo de bem-estar. E, gente, é com problemas. Não é sem. Gente, é com problemas. Não é sem não problemas. Pararam pra vir, não. O desafio é você se sentir bem mesmo tendo conta para pagar e não tendo dinheiro para pagar. Exatamente. Entendeu? Ouvindo não o seu celular tocar e te cobrando. Ixi, agora, como que eu saio dessa, né? Sorteando os boletos, gente, mas é dar um outro significado, compreender que é um processo natural da vida. E a gente precisa aprender, né? Às vezes a gente não tá no lugar mais feliz, com as pessoas mais alegres, mas a gente tem um propósito ali. E, gente, bora atualizar LinkedIn,
se reconectar com a rede, buscar outro trabalho, bora buscar uma atividade Não, física. e tem muita gente... Tem uma pessoa que uma vez conversou comigo que eu achei muito legal. Ela falou pra mim, Mônica, sabe o que acontece? Toda quinta-feira eu tenho um compromisso com as minhas amigas. A gente se encontra nesse dia. Gente, como é gostoso. Eu não sei quem tem esse ritual aí. Se Como chama é gostoso. amigos. É. De bater papo. E aí você pode falar dos seus choros, das suas reclamações, sabe? Pô, discutir com fulano. Ah, não tô feliz, briguei com o marido, tô mal com o namorado. Entendeu? Você pode desabafar. Isso é muito saudável, isso é muito importante. E é isso que dá sentido. E tem muita gente que fica melhor só na busca, né? Então, tô insatisfeito com o meu trabalho, o que tá me deixando infeliz é o meu trabalho. A hora que a pessoa começa a montar o currículo, se destacar ali no LinkedIn e fazer uma entrevista, fazer outra, já nem faz mais sentido sair do trabalho. Ela vai e recusa uma proposta ou outra para sair, porque ela ficou melhor. E se ela fica melhor, o trabalho fica melhor. Ela ficou melhor, as dificuldades continuam existindo, elas não somem. Pelo contrário, quando a gente fica bem, a gente se coloca em condições mais desafiadoras. E as dificuldades aumentam. Os problemas aumentam, né, Mônica? É por isso que isso está muito associado ao nosso estado emocional e ao nosso estado de saúde, né? Por isso, quando você falou lá da questão da febre, da tristeza ser comparada a uma febre, compreender que não adianta você olhar para outra pessoa e falar, para de se sentir infeliz porque você tem isso, tem aquilo, você tem tudo, você viaja, você não sei o quê. É a febre da pessoa. O que tá faltando, né? O que tá assim, faltando? gente, muito cuidado com essa positividade exagerada. Pensa positivo. Gente, para a pessoa entrar nesse estado de pensamento positivo, ela tem que identificar o que causou essa febre. E às vezes ela tem que sentir essa febre para chegar no 40 graus lá e ela dá um jeito. Peraí, não é que eu não bebi água. É que, na verdade, eu não tratei uma outra situação. Não é a falta de água que me desidratou. Não, eu não me alimentei corretamente lá atrás. Eu não me nutri emocionalmente, né? E é isso que precisa olhar. Nossa, e dá pra gente falar muita coisa, né? Eu acho que vale a pena a gente destacar aqui também a questão das redes sociais, né? Nossa. Eu acho que uma coisa que é mais atual, então eu não sentia isso nos meus domingos de melancolia, mas eu percebo muitas vezes, aconteceu já comigo, de eu me comparar com aquele mundo da rede social, dos colegas, né, de outras pessoas, e falar, poxa, por que eu não tô assim, não consigo isso, não consigo aquilo? E isso traz um gap grande pra gente, né? E, cara, geralmente não é real. Porque a porção que tá ali na rede social é um filtro do filtro do filtro. Né? Então, eu só posto coisa legal. Eu não posto o dia que eu tô triste. Né? Então, não pode, né? Então, não, gente, é feio. É uma positividade que também pode causar problemas, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ter atenção qual é a régua que a gente usa para se comparar, para entender se a sua vida tá boa ou ruim. Pessoal, a melhor régua é você mesmo, né, Mônica? Os seus parâmetros. E também tá tudo bem se a pessoa não quiser falar na rede, se quiser se omitir, quiser ficar em silêncio, não quiser ter ela. Então eu posso parar com tudo? Não. Pode moderar. Não, porque você me obrigou a falar no LinkedIn. Não briguei. É que, na verdade, eu acho que o movimento que a gente procura fazer, parar de deixar só entre a gente, e as nossas conversas podem ajudar outras pessoas, né? Pode contribuir, a gente pode conversar com pessoas que a gente já não tem mais contato, com pessoas que não estão mais aqui no nosso estado, né? Ô, Mônica, e não tem livro hoje? Ah, tem 2 livros, que eu não vou me estender, mas 2 livros. Você deixa o livro por último só para criar uma tensão, assim? É, que hoje eu citei poucos livros, gente, mas leiam Agilidade Emocional, que tem muita relação com o nosso tema, que eu não trouxe porque eu já falei dele. O livro que eu vou falar hoje é o Autonomia, Resiliência e Protagonismo, que é da minha querida Renata Gilbran. Não pode trazer livro de amigo. Ela é muito querida. Gente, esse livro, eu vou ter que contar rapidamente. Eu tava buscando um livro sobre o tema autonomia, e aí eu encontrei o livro dela. E eu fiquei apaixonada. Esse livro é apaixonante, porque eu ainda não tinha lido um livro que fala e que explica a autonomia como esse livro explica. E aí, gente, eu fiquei encantada com essa autora, fui tentar ver, compartilhei com várias pessoas. Gente, eis que ela veio me dar aula.
Imagina eu diante da professora que eu admirava. Eu lembro que eu cheguei atrasada na aula dela, mas eu olhava para ela, me encantei com ela. E hoje ela se tornou uma pessoa muito querida, uma amiga. Esse livro é maravilhoso. Para quem quer entender mais sobre autonomia, eu tinha um entendimento completamente errado, né, equivocado. E ela fala assim, muito didaticamente. Quem foi aluno dela sabe muito bem que está ouvindo a voz dela aqui nesse livro. Ela discorre muito bem e dá para compreender sobre claramente o que é autonomia, trazer a resiliência e o protagonismo. E esse livro, na questão do protagonismo, me ajudou a parar de ficar naquele movimento de vitimização, a refletir, né? Porque todo mundo fala do protagonismo, cobra, mas e aí? Como é que faz isso, né? Para você fazer isso, não adianta seu chefe falar, não, você tem que ser mais protagonista. Você tem que corrigir um passo antes. E esse livro me ajudou muito, para Renata Gibran. E o outro é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, que vai trazer todo esse sentido. Embora ele tenha uma linha muito para liderança, para empresas, esse livro faz a gente pensar na nossa questão pessoal também, na nossa vida. Qual é o significado, né? O que é o meu porquê? Por onde que eu começo? Onde é que eu estou pertencendo? Então, são os dois o porquê é o livrinhos. sentido, né? São os dois Comece livrinhos pelo que eu indico porquê, comece pelo seu sentido. Qual é o seu sentido? E, gente, é muito legal. Ele tem a questão do círculo dourado. Eu não vou contar muito, não, porque ele é o queridinho aí dos líderes. E tem o ponto de equilíbrio também, que você ia falar, Não, né? mas eu falei semana passada. Falou do ponto também, de equilíbrio, né? da Cristine. Falei. Não, ponto de equilíbrio, acho que eu vou fazer até uma leitura dele. Muito bom. E é isso, né, João? Muito bem. Pô, eu acho que o episódio poderia durar mais também, como os outros, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer os nossos casos, como funciona com a gente, e talvez tenha bastante significado para as pessoas que estão assistindo a gente, possa contribuir. Você que ficou aqui com a gente até o fim, né? Às vezes fez sentido para você, mas também, muitas vezes, alguém que você conhece precisa ouvir essa conversa. Então, compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece, que às vezes você nem sabe, mas a pessoa está precisando desse papo aqui para ela conseguir perceber o que está acontecendo com ela, né, Mônica? É isso aí. E dá pra gente se comprometer já com o próximo episódio? Não vamos falar ainda não, João. Eu queria falar. Eu queria falar do pensamento de escassez. Lá vem ele com esse pensamento. É isso aí. Olha que ele tá já se comprometendo com o próximo tema, né? O que é importante, acho que a gente falar aqui disso que a gente conversou, é que eu espero que as pessoas tenham entendido que não é que eu não sou mais infeliz ou que eu sou a pessoa smile feliz o tempo todo, mas é o significado, né? De bem-estar. O significado de qualidade de vida, de felicidade é outro hoje, né? E tá tudo bem, se não tiver tudo bem também. Gosto da minha rima. Não, é isso, né? Eu acho que a felicidade e a tristeza são coisas normais. E a gente conviver com elas de uma forma equilibrada, que é o importante, né? E não achar que é normal ficar triste em excesso, também não é normal ficar feliz em excesso, né? Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio e, enquanto não tem, buscá-lo, né? Encontrar a respiração exata, né? Uhum. Encontrar o seu ponto de equilíbrio, o ponto de respiração. É isso, né, João? Muito bem. Fantástico. Um ótimo episódio, Mônica. Obrigada, gente. E aí eu espero que o pessoal continue aí assistindo os nossos vídeos e compartilhando com a gente. Também nos comentários, né? Muito importante. Muito bom os comentários, as pessoas estão lá bem ativas. Eu não me arrisco aqui a agradecer as pessoas que estão comentando, porque eu vou esquecer de alguém. Então, muito obrigado por todo mundo que está participando, comentando, nem sempre direto no vídeo, às vezes falando com a gente diretamente. Pessoal, muito obrigado aí pela repercussão, pelos comentários, pelas opiniões, e a gente espera ter sempre a audiência de vocês. Eu vi que a gente atingiu 2.000 inscritos, né? 2.000 e tem inscritos. pessoas que estão com a gente desde o primeiro episódio, então muito obrigada para você que sabe, que está assistindo a gente desde o primeiro episódio, muito obrigado. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Tchau, gente. valeu.